Como diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci não ditava apenas diretrizes médicas, ele controlava anualmente um orçamento de cerca de 6 bilhões de dólares. Era a sua agência que decidia quais laboratórios, universidades e cientistas receberiam as verbas federais para pesquisa e quais ficariam no escuro. Ou seja, para muitos cientistas, questionar as diretrizes impostas por Fauci seria contrariar as orientações da mesma pessoa que decidia se a sua entidade receberia ou não recursos para continuar funcionando. Com o tempo, ele se tornou o funcionário público mais bem pago de todo o governo americano, com um salário anual superior ao do próprio presidente. Esse ecossistema ia muito além do contra-cheque. Processos judiciais, movidos por organizações de transparência, forçaram a liberação de documentos federais que revelaram uma porta giratória na saúde pública. Os registros mostraram que os Institutos Nacionais de Saúde americanos e seus cientistas operavam um sistema lucrativo de patentes. Ao longo de uma década, a agência e mais de 2.400 servidores receberam cerca de 325 milhões de dólares em royalties, pagos por empresas farmacêuticas e laboratórios que licenciavam descobertas feitas com dinheiro público. Anthony Fauci aparece nessa lista com 23 pagamentos. Os valores foram tarjados nos documentos entregues ao público, e Fauci afirma que doa integralmente o que recebe. Apesar disso, sua atividade era contaminada por um claro conflito de interesses. Decidia quais pesquisas receberiam recursos públicos e, simultaneamente, beneficiava-se do sistema de patentes que lucrava com os resultados dessas mesmas pesquisas. E o tamanho disso só veio a público depois de uma ação judicial. Durante e após a pandemia, a notoriedade global transformou esse capital político em um império particular. As declarações financeiras oficiais mostraram um salto em seu patrimônio, impulsionado por premiações internacionais milionárias. O caso mais emblemático foi o prêmio Dan David, concedido por uma fundação de Israel em 2021. Fauci recebeu a quantia de $1 milhão sob a justificativa de ter defendido a ciência durante a crise. No entanto, e-mails internos levados ao Senado americano revelaram os bastidores do recebimento. Documentos mostraram que funcionários públicos da equipe de Fauci trabalharam ativamente junto aos órgãos de ética do governo para garantir as aprovações necessárias para que ele pudesse receber o dinheiro em seu próprio nome. Embora Fauci tenha declarado a intenção de doar parte do valor para bolsas de estudo, o episódio expôs o debate ético sobre uma autoridade pública adquirir ganhos milionários privados no auge de uma emergência sanitária. Após sua aposentadoria do governo, vieram os contratos poupudos com editoras para o seu livro de memórias e a entrada no disputado circuito de agências de palestrantes, onde ex-autoridades cobram dezenas de milhares de dólares por aparição. Para o Dr. Anthony Fauci, estar no topo da ciência revelou-se não apenas um posto de serviço público, era um negócio colossal e, aparentemente, blindado. Em janeiro de 2025, nos últimos dias do seu governo, Joe Biden assinou um perdão presidencial em favor de Anthony Fauci. O decreto cobria eventuais crimes federais praticados num período de mais de 10 anos, retroagindo a 2014. Esse foi o ano em que o Instituto, sob a liderança de Fauci, começou a financiar indiretamente pesquisas de ganho de função. Foi também em 2014 que o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, dirigido por Fauci, aprovou a bolsa que levaria dinheiro público americano a pesquisas com coronavírus de morcego em Wuhan. E foi em outubro daquele mesmo ano que o governo dos Estados Unidos suspendeu o financiamento de certas pesquisas de ganho de função. O perdão presidencial foi preventivo. Não havia um processo formal, não havia acusação, não havia condenação. E a nota oficial da Casa Branca fez questão de frisar que o perdão não equivalia a um reconhecimento de culpa. O perdão tem um prazo de validade rígido. Ele cobre atos cometidos apenas até 19 de janeiro de 2025. Em tese, não protege nada do que fosse dito ou feito depois dessa data. Então, quando Anthony Fauci sentou naquela cadeira para depor ao Senado em julho de 2026, o cenário havia mudado.
Ele sabia que qualquer resposta imprecisa sob juramento, qualquer nova contradição, poderia gerar uma acusação inédita, totalmente fora do alcance do escudo presidencial. Se o indulto afasta o risco de processo pelos atos passados, não haveria autoincriminação possível e Fauci, em teoria, não poderia mais se calar sobre eles. É uma tese nova. O próprio senador Rand Paul admitiu que talvez os tribunais tenham que decidi-la. Para alguns, o silêncio de Fauci soou como uma confissão. Para outros, foi apenas uma prudência jurídica. Independentemente de como o público interpretou, o Senado dos Estados Unidos votou e aprovou um pedido de desacato contra Fauci. Com a decisão, o caso poderá ser encaminhado ao Departamento de Justiça, que decidirá se abre ou não um processo criminal por desacato ao Congresso. Democratas classificaram a iniciativa como uma medida de motivação política e defenderam que o direito constitucional de Fauci de invocar a Quinta Emenda deve ser preservado. Em julho de 2026, quando os arquivos de Anthony Fauci foram abertos, eles tomaram as manchetes dos jornais americanos, inclusive nos veículos que, durante todo o processo, haviam defendido Fauci, noticiaram com desconforto, escolheram um ângulo mais gentil que puderam, mas ainda assim noticiaram. Já no Brasil, o assunto permanece tímido, passando quase despercebido e sendo noticiado apenas por alguns veículos da imprensa. E com a divulgação das conversas recém-recuperadas do celular de Fauci, as manchetes continuam alimentando o debate e colocando as descobertas à vista de todos. No final de tudo, dos documentos liberados, dos depoimentos prestados e dos que ainda virão, o caso do Dr. Fauci tem gerado uma importante reflexão: a de que a dúvida não é um crime. Outras emergências virão, sanitárias, climáticas, econômicas, políticas, e como no passado, haverá quem decrete que a gravidade do momento não comporta debate. Haverá quem diga que a hora é de obedecer, não de perguntar. E haverá quem confunda a autoridade de um homem com a própria ciência. But they're really criticizing science, because I represent science. Mas a verdadeira ciência não é um dogma inquestionável. Ela não é feita de certezas absolutas ditadas por quem ocupa o cargo mais alto. Porque até os maiores especialistas erram, cedem a pressões ou se deixam cegar por suas próprias convicções ou vaidades. A maior lição que fica é que nenhuma crise justifica silenciar o debate. Mesmo diante de situações extremas, o direito ao contraditório e o acesso a todas as informações disponíveis são inegociáveis. Porque é justamente quando se está diante do medo e da força do poder estatal que não existe direito mais fundamental do que o direito de questionar. O Brasil Paralelo investigou os segredos revelados pelas anotações do diário da maior autoridade da pandemia. Assine a BP e assista ao dossiê Fauci hoje mesmo.